Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero falar diretamente com você que está com o coração profundamente ferido e com a alma cansada de carregar o peso de uma grande injustiça. Eu sei que você tem chorado em silêncio no seu quarto e que a dor que você carrega no peito não foi causada por um inimigo distante ou por alguém que você mal conhece. A dor mais profunda sempre vem daqueles a quem nós estendemos a mão daquela pessoa em quem nós depositamos toda a nossa confiança e que de forma inesperada nos deu as costas. Talvez você esteja se perguntando o porquê de tudo isso ter acontecido com você e por que a sua bondade foi respondida com tanta ingratidão e maldade. Mas eu quero lhe dizer que você não está sozinho nesta noite e que cada uma das suas lágrimas foi contada por aquele que tudo vê. Deus não ignora o seu sofrimento e a sua dor. Esta mensagem e este momento de oração não aconteceram por acaso na sua vida hoje. Foi uma escolha divina para trazer um bálsamo de cura e restauração para o seu coração que se encontra despedaçado. Por isso, eu convido você a desarmar o seu coração, a deixar de lado por alguns instantes a vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos e a se permitir ouvir a voz do Senhor que deseja acalmar a tempestade que se levantou na sua mente. Não se desespere, porque o Deus do impossível já está operando o milagre da cura na sua vida agora mesmo. Deus meu, escuta a minha oração e não te escondas da minha súplica. Dá-me ouvidos e responde-me, porque estou perturbado no meu lamento e ando ansioso. Estas são as palavras sagradas do Salmo 55, que começam a guiar o nosso encontro com o Pai na manhã de hoje. Quanta verdade existe nesse clamor sincero do salmista. É o grito de uma alma que se vê cercada pela escuridão da traição e pela frieza daqueles que deveriam oferecer amor e proteção. Quando nos deparamos com a falsidade de um amigo íntimo ou de um familiar querido, parece que o chão desaparece sob os nossos pés e um vazio imenso toma conta do nosso ser. A mente começa a reviver cada momento, cada palavra dita e cada gesto de carinho que agora parecem ter sido uma grande mentira. Essa perturbação nos tira o sono e rouba a nossa paz, fazendo com que o nosso deitar e o nosso levantar sejam marcados por uma angústia constante. Mas veja como a palavra de Deus nos acolhe e valida o nosso sentimento. O salmista não esconde a sua dor e nem finge estar forte diante do Senhor. Ele simplesmente se derrama e confessa que está perturbado e ansioso. E é exatamente isso que você deve fazer hoje no nosso canal. Não tente parecer forte diante de Deus, porque Ele conhece a sua estrutura e sabe perfeitamente o tamanho da ferida que abriram no seu peito. Entregue esse lamento a Ele e permita que a presença do Espírito Santo comece a envolver a sua vida, trazendo o alívio que o mundo não pode lhe dar. A injustiça dos homens pode parecer grande, mas a justiça e o amor de Deus são infinitamente maiores e Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal para continuarmos esta jornada de fé e restauração profunda. O Senhor está neste lugar e Ele conhece perfeitamente a extensão de cada ferida que se abriu em sua alma devido à incompreensão e à falsidade daqueles que andavam ao seu lado. Quando olhamos para a nossa história e percebemos que fomos traídos por quem tanto amávamos, o ímpeto natural do nosso ser é buscar uma fuga, um isolamento completo do mundo para que ninguém mais possa nos machucar. É por isso que o salmista continua o seu lamento com tanta sinceridade no coração. E eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, porque então voaria e acharia o meu descanso. Eis que me distanciarei, fugindo, e pernoitaria no deserto. Eu me apressaria a achar um escape contra o vento tempestuoso e contra a tormenta. Compreenda bem, meu irmão e minha irmã,
que desejar fugir de uma realidade dolorosa não é um sinal de falta de fé, mas sim o reflexo de uma humanidade que chegou ao seu limite extremo de exaustão. Você talvez sinta exatamente esse desejo de desaparecer hoje, de se afastar de todas as pessoas, de se esconder em um deserto espiritual, onde a maldade humana não possa mais alcançar o seu coração. A tempestade de mentiras e fofocas que se levantou contra a sua vida tem sido tão violenta que você se sente sufocado, sem forças até mesmo para respirar. Mas escute o que o Espírito Santo quer lhe dizer através do nosso canal neste exato momento. Você não precisa de asas de pomba para fugir para um deserto seco e solitário, porque o seu verdadeiro refúgio e o seu descanso eterno não estão em um lugar geográfico, mas sim na presença viva e real de Deus. Quando a tempestade do mundo estiver forte demais lá fora, feche a porta do seu quarto e entre no esconderijo do Altíssimo. É ali na intimidade da oração que o Senhor estende as suas mãos poderosas para repreender o vento tempestuoso e para acalmar a tormenta que tenta naufragar a sua fé. Não fuja para longe de Deus na sua dor, mas corra para os braços daquele que pode curar cada pedaço quebrado da sua história e lhe dar a vitória que você tanto necessita. Destrói, Senhor, e divide as suas línguas, porque tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, e a iniquidade e o mal estão no meio dela. A perversidade está no meio dela, e a fraude e o engano não se apartam das suas ruas. Ao avançarmos na leitura do Salmo 55, nós percebemos que o cenário que cercava o salmista era de total hostilidade e injustiça. Ele olhava ao seu redor e só conseguia enxergar línguas venenosas, trabalhando dia e noite para destruir a sua reputação e espalhar a discórdia. Essa descrição antiga se encaixa perfeitamente naquilo que você pode estar vivenciando na sua família, no seu ambiente de trabalho ou no seu círculo de amizades hoje em dia. Parece que existe uma rede invisível de intrigas, onde a fraude e o engano são as ferramentas, pois não era um inimigo que me afrontava. Então, eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu familiar. Caminhávamos juntos para a casa de Deus com alegria e em doce comunhão. Chegamos agora ao ponto mais doloroso e dramático de toda esta palavra, onde o véu da hipocrisia é rasgado e a verdade nua e crua é revelada. O salmista expressa com uma angústia cortante que se o ataque viesse de um inimigo declarado, de alguém que assumidamente o odiasse, o impacto seria infinitamente menor e mais fácil de suportar. Contra um inimigo, nós nos preparamos, levantamos escudos e nos defendemos naturalmente. O problema é que o golpe mortal veio de alguém que compartilhava da mesma mesa, de um igual, de um guia e de um amigo íntimo com quem se caminhava em doce comunhão até a casa do Senhor. Essa é a dor da traição espiritual e afetiva que destrói as estruturas de qualquer ser humano. Talvez você esteja revivendo esse exato cenário agora mesmo, lembrando-se de alguém com quem você compartilhou os seus sonhos mais profundos, as suas maiores fraquezas e até mesmo a sua caminhada de fé na igreja. Alguém que você considerava um irmão ou uma irmã em Cristo, mas que usou todas as informações que tinha sobre você para lhe caluniar e ferir pelas costas. A dor é dilacerante porque envolve a quebra absoluta de um pacto sagrado de confiança e amor. Você se sente tolo por ter acreditado e se culpa por ter aberto as portas da sua vida para alguém tão falso. No entanto, eu quero que você olhe para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo neste momento.
Ele também experimentou essa exata dor na pele através do beijo de Judas, um dos seus discípulos mais próximos que comeu do mesmo pão antes de o entregar para a morte. Jesus entende perfeitamente a sua dor, porque ele já passou por isso e ele não condena as suas lágrimas hoje. Ele se aproxima de você para dizer que a traição de terceiros não define o seu valor e nem diminui o amor que o Pai tem por você. Permita que a presença consoladora de Cristo cure essa ferida profunda da decepção e transforme esse deserto de dor em um testemunho vivo de superação e paz. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. O Senhor está ouvindo o seu suspiro mais profundo neste momento, e Ele sabe o quanto tem sido difícil caminhar com o peso dessa traição e dessa injustiça que rasgaram o seu coração. Mas não se desespere, porque a partir de agora, nós entramos na... Ele remiu em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois eram muitos os que me batiam. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Compreenda a profundidade desta promessa que o nosso canal traz para a sua vida hoje. O salmista declara com autoridade que o Senhor já realizou o resgate da sua alma em perfeita paz, mesmo enquanto a batalha ainda estava acontecendo ao seu redor, e mesmo quando seus adversários eram numerosos e poderosos. Isso significa que a paz que Deus oferece não depende do fim dos seus problemas mundanos, mas é uma certeza interior de que você já está protegido sob as asas do Altíssimo. As pessoas que agiram com falsidade e injustiça contra você podem até pensar que saíram vitoriosas e que o erro delas passará impune, porque elas não mudam de comportamento e não demonstram nenhum temor a Deus. Mas a palavra é clara. Aquele que preside desde a antiguidade, o Deus eterno que governa o tempo e a história, está atento a tudo. Ele ouvirá o seu lamento e trará a justiça no tempo perfeito. Você não precisa se desgastar tentando provar a sua inocência para o mundo ou tentando derrubar os seus perseguidores. O Senhor conhece a verdade e Ele mesmo se encarregará de colocar cada coisa em seu devido lugar. Descanse o seu coração nessa certeza absoluta. Enquanto o inimigo tenta levantar uma peleja contra a sua mente através de pensamentos de derrota e mágoa, Deus estende a sua mão poderosa para blindar a sua alma com uma paz que excede todo o entendimento humano. O milagre da sua restauração já começou. Ele estendeu as suas mãos contra os que tinham paz com ele. Quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Que descrição cirúrgica e atual a Bíblia Sagrada nos apresenta sobre o comportamento dos falsos amigos. O salmista expõe a hipocrisia daqueles que usam uma máscara de bondade e simulam uma falsa paz para se aproximar de nós e depois quebrar toda a aliança de lealdade. Quantas vezes você já se deparou com pessoas que tinham palavras doces, macias como a manteiga e suaves como o azeite, mas que no fundo do coração carregavam uma guerra oculta de inveja e destruição contra a sua vida? Elas elogiam pela frente, mas criticam e caluniam por trás. Elas fingem celebrar as suas conquistas, mas torcem secretamente pelo seu fracasso. É um golpe doloroso, porque nos pega totalmente desarmados. Mas o Senhor está tirando a venda dos seus olhos hoje, através deste vídeo, para que você aprenda a não depender da aprovação e dos elogios dos homens. A falsidade humana pode usar palavras brandas, como espadas disfarçadas. Mas a palavra de Deus é uma espada verdadeira que corta o mal pela raiz
e protege os seus filhos de todo o laço do passarinheiro. Não guarde rancor dessas pessoas. Sinta compaixão pela pobreza espiritual delas e entregue a sua dor ao Senhor, pois Ele cura os quebrantados de coração e ampara os passos dos que andam na verdade. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Chegamos ao ápice da nossa reflexão espiritual e ao núcleo da promessa divina para você hoje no nosso canal. Este é o momento exato de tomar a atitude mais importante da sua vida: lançar todo o seu cuidado, toda a sua ansiedade, todo o medo da injustiça e toda a dor da traição diretamente nos braços do Senhor. O verbo lançar exige um ato de desapego e de entrega total. Significa que você não vai mais carregar esse fardo pesado sozinho na sua caminhada. Quando você entrega os seus problemas a Deus, Ele assume a responsabilidade de sustentar a sua vida, e Ele garante que jamais